Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Semeadores, canal de vídeo da Semeadores, Igreja ou Semeadores. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete. E aproveite esse momento para inscrever-se no nosso canal e depois clicar no sininho e dar o seu like. Não deixe de fazer isso agora. Nós estamos vendo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios e, na verdade, iremos iniciar um novo livro, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O autor dessa epístola é o próprio Paulo. Ele escreveu essa epístola para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo. Nós encontraremos nessa epístola que os cristãos deveriam se sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. O poder de Deus é manifesto ou manifestado por meio da fraqueza humana. A nova aliança em Cristo cumpre gloriosamente as expectativas da antiga aliança e os cristãos devem ajudar a suprir as necessidades materiais uns dos outros. Paulo escreveu essa carta aproximadamente um ano após ele ter escrito 1 Coríntios, depois que ele partiu de Éfeso, na Ásia Menor, mas antes de chegar a Corinto, na Grécia. Depois de fundar a igreja em Corinto, Paulo retornou para Antioquia para terminar a sua segunda viagem missionária. Em sua terceira viagem missionária, Paulo viajou para Éfeso e permaneceu lá por 3 anos. Foi durante a sua estadia em Éfeso que chegaram mensageiros de Corinto com perguntas, às quais Paulo respondeu em 1 Coríntios. Algum tempo depois, aparentemente após ter ouvido que as dificuldades em Corinto persistiam, ele fez uma viagem rápida de Éfeso até Corinto e voltou. Essa primeira visita a Corinto, depois de seus primeiros 18 meses de estadia, não foi muito bem sucedida. E Paulo mais tarde referiu-se a ela como uma tristeza. Embora uma viagem posterior não esteja registrada em Atos, Paulo escreveu em 2 Coríntios que ele pretendia viajar para Corinto uma terceira vez. Nós não dispomos de muitos detalhes para saber o que fez com essa primeira viagem tivesse sido assim triste, mas aparentemente um ou mais crentes em Corinto se opuseram a Paulo ou o ofenderam seriamente. Enquanto estava planejando a sua segunda viagem curta para Corinto, a qual seria a sua terceira estadia lá, Paulo enviou Tito pelo mar para entregar a sua carta severa, enquanto o próprio Paulo fazia o caminho mais longo através de Troade e da Macedônia. Paulo não sabia como os coríntios receberiam Tito e a carta que ele levava. Assim, quando saiu de Éfeso e viajou rumo a Troade, ele sentia considerável ansiedade com relação à igreja de Corinto. Embora houvesse uma oportunidade para um ministério eficaz, quando ele chegou a Troade, o espírito de Paulo ainda estava profundamente perturbado. Ele deixou Troade e foi até Macedônia, capítulo 2, verso 13, provavelmente para a igreja de Filipos, esperando lá encontrar Tito. Quando Tito finalmente chegou, provavelmente em Filipos, mas talvez em Tessalônica, Paulo se encheu de alegria ao ouvir sobre o arrependimento genuíno dos coríntios e o profundo carinho e lealdade deles a ele. Paulo escreveu a 2 Coríntios da Macedônia, a fim de expressar gratidão pelo arrependimento e pela obediência renovada dos crentes de Coríntios. Essa carta tinha também o objetivo de incentivá-los a completar a arrecadação para ajudarem os cristãos pobres em Jerusalém. Paulo defendeu o seu ministério contra as acusações dos falsos apóstolos em Corinto, que estavam desafiando a sua autoridade e também a sua integridade. Paulo chegou a Corinto e permaneceu lá por 3 meses. Em seguida partiu para Jerusalém com a coleta que havia sido enviada de muitas igrejas para ajudar os pobres de lá. 2 Coríntios é uma carta muito pessoal, cheia de expressões de profunda emoção. Assim, ela nos fornece um vislumbre extraordinário dessa pessoa, desse coração de Paulo. Quanto a isso, 2 temas principais aparecem: o consolo e o arrependimento e o encorajamento divino em meio ao sofrimento e às dificuldades, a força de Deus manifesta por meio da fraqueza humana.
Outros temas também importantes, nós podemos destacar a natureza irrepreensível da conduta de Paulo, o seu constante sofrimento pela causa da igreja e pela glória de Deus, o seu forte amor por todas as igrejas, especialmente pela igreja de Corinto, a sua autoridade apostólica para edificar a igreja e para lutar contra qualquer oposição, a ênfase na glória do ministério da nova aliança e nos princípios cristãos da mordomia e da caridade. Nós fizemos a nossa divisão conforme está escrito, conforme está feita essa proposta de divisão, estamos seguindo a divisão da Bíblia de Estudo de Genebra. Nós recomendamos que você adquira aqui conosco essa Bíblia de Estudo de Genebra. Ela dividiu a segunda epístola em 5 partes, as quais são saudações iniciais, explicações sobre o ministério de Paulo, vai do capítulo 1 até o capítulo 7, ele explicando as coisas. No capítulo 3, a oferta para os cristãos em Jerusalém, depois o capítulo 8 e 9, né? A parte 4, que é o capítulos 10, 11, 12 e 13, a defesa contra os falsos apóstolos e, finalmente, as saudações finais no capítulo 13. Vejamos, então, o primeiro capítulo de 2 Coríntios, que tem 24 versículos, o Deus das consolações e a comunhão uns com os outros. Como já dissemos, 2 Coríntios foi escrito para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como um apóstolo de Cristo. Nesse capítulo 1, logo no início da carta, vemos que quem a escreveu foram Paulo e Timóteo, sendo Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e Timóteo apenas o irmão. Eles dirigem a carta a 2 destinatários, os quais o saúdam com a graça e a paz. Percebe-se a não menção, pelo menos aqui no início, do Espírito Santo, sem o qual o nome de Jesus nem podemos falar. Mas ao longo do próprio capítulo, ele fala do Espírito, dizendo que Deus nos deu o penhor dele em nossos corações. Paulo saúda a igreja que está em Coríntios e todos os santos também da Acaia. A Acaia foi uma província do Império Romano que compreendia a atual Peloponeso e o sul da Grécia. A sua capital, de Acaia, era Corinto, fazia fronteira a norte com as províncias de Épiro e Macedônia. A região foi anexada à República Romana em 146 a.C., após uma brutal campanha em que a cidade de Corinto foi devastada pelo general Licínio Minúcio e os habitantes chacinados ou vendidos como escravo. Licínio Minúcio herda assim o cognome de Acaio, ou seja, conquistador da Aqueia. A Aqueia conta entre os seus filhos mais ilustres o historiador Políbio e Gesiel, adotando o nome grego Estevão, o primeiro mártir no cristianismo. Paulo, identificando-se como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, que estava em Corinto, e com todos os santos da Acaia, e cumprimentou e abençoou com a graça e a paz de Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja em Corinto e Acaia. De modo costumeiro, Paulo começou por identificar-se a si mesmo e os destinatários da carta. Nas saudações de sua carta, Paulo distinguiu entre ele mesmo como apóstolo e de seus companheiros íntimos como Timóteo. O termo apóstolo aqui se refere a um representante oficial autorizado a agir no lugar de quem o enviava, além do sentido técnico do termo aplicado aos 12, mais Paulo, apóstolo, e às vezes usado no Novo Testamento no sentido geral de mensageiro e representante. Ele não é apóstolo por ter alcançado esse patamar, mas o é pela vontade de Deus. É a escolha soberana de Deus que, em última análise, coloca as pessoas em cargos e ministérios na igreja, seja como apóstolos, como aqui, anciãos ou aqueles cujos dons os capacitam a outros ministérios na igreja. Timóteo estava aparentemente entre os companheiros de Paulo mais confiáveis e talentosos. Os destinatários da carta de Paulo e Timóteo eram os irmãos de Corinto, com todos os santos que estavam na Acaia, literalmente pessoas santas ou santificadas, um termo comumente usado por Paulo para se referir a todos os membros da igreja visível. Sobre a igreja visível, nós temos um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, em 1 Pedro
4, que vai falar da igreja visível e da igreja invisível. Recomendamos que você faça uma leitura prévia. Faça uma leitura, na hora que você tiver um tempinho, está lá na Bíblia, é só abrir 1 Pedro 4 que você vai encontrar esse artigo teológico. Se você quiser a Bíblia de Estudo de Genebra, você adquire aqui conosco na nossa loja virtual Os Semeadores. Embora a carta tenha sido primeiramente planejada para a igreja de Corinto, aparentemente Paulo percebeu que ela seria lida pelas igrejas dos arredores na região da Acaia, que estava localizada na parte sul da antiga Grécia. O que primeiramente o apóstolo desejava a eles é a graça soberana de Deus, o favor imerecido de Deus. Os pecadores carecem da graça não somente para o perdão inicial dos pecados, mas também para o perdão contínuo, principalmente nas suas vicissitudes da vida diária. Juntamente com a graça, vem a paz. Não somente paz exterior e livramento da perseguição, mas também a paz interior com Deus, a Shalom, Romanos 5, 1, 2, Filipenses 4, 7, Colossenses 3, 15, todo mundo quer paz. Segunda parte, explicação sobre o ministério de Paulo. Nós vamos começar aqui no versículo 3 do capítulo 1 e só vamos concluir essa segunda parte no capítulo 7, no verso 16. Paulo, pacientemente explicou como o seu amor pelos coríntios não havia diminuído. Deus havia guiado e abençoado a vida de Paulo desde a última vez que eles o haviam visto. À medida que descreve essas coisas, Paulo enfatiza especialmente as maravilhas do seu ministério na nova aliança. Como os coríntios haviam interpretado mal as ações e as motivações de Paulo, ele começou a carta com uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido desde que os havia visto pela última vez. Ele tocou em 6 assuntos principais: gratidão pelo consolo de Deus, uma explicação sobre a sua mudança de planos, sua preocupação com um pecador penitente em Corinto, sua viagem à Troade, Macedônia, a maravilha de ministrar na nova aliança e a alegria pela chegada de Tito. Elas também vão formar a nossa divisão. Vamos ver então a gratidão pelo consolo de Deus. Vai dos versos 3 ao 11. Paulo começou expressando a sua gratidão pelo conforto que ele havia recebido de Deus com relação à igreja de Corinto. Embora as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tenham sempre existido e estejam iguais e são iguais em atributos e divindade, eles têm papéis distintos. O papel do Pai é iniciar e dirigir todas as ações da divindade e, como é enfatizado aqui, relacionar-se com Jesus Cristo, Deus o Filho, como um pai com o seu Filho. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Um tema proeminente em aqui no capítulo 1, de 3 a 9, e também no verso 15. Toda verdadeira compaixão e conforto, consolação e encorajamento no mundo envolvendo consolo e encorajamento tem origem em Deus. Deus tem um propósito soberano, tanto em nossos problemas quanto no consolo que Ele nos dá em meio a esses problemas. Então, podemos também dizer, benditos sejam os nossos problemas. Aqueles que já sentiram o consolo de Deus em tempos de provação podem esperar que Deus os colocará em contato com outros que estarão passando por algum tipo de problema semelhante para que eles possam compartilhar o consolo que eles têm recebido de Deus e assim amenizar a situação. Embora os crentes não possam acrescentar nada à total expiação de Cristo pelos pecados, Deus os tem chamado para sofrerem por Cristo e assim se juntarem a Ele em seus sofrimentos. Isso deveria se constituir na maior honra que um homem pudesse cobiçar em toda a sua curta vida aqui na terra. Tantas coisas a gente honra, né? O certificado, diploma, carreira profissional, conquista de um bem grande. Mas aqui está dizendo aqui que nós devemos nos sentir honrados se nós fomos escolhidos para sofrer ou carregar as marcas de Cristo. Como os crentes estão unidos com Cristo e são parte do seu corpo, tanto o sofrimento quanto o conforto em Jesus Cristo são propriamente vistos como resultado da sua participação nele, Filipenses 3, de 10 a 11. Aqui Paulo informou que as experiências de Cristo, especialmente o seu sofrimento, morte e ressurreição, constituem o padrão básico
pelo qual os cristãos podem entender as suas próprias experiências como membros do corpo de Cristo Jesus. Com frequência, Paulo afirmava que os cristãos participavam da humilhação de Cristo e da sua exaltação. Há outro artigo teológico, em Colossenses 6, que fala da nossa união com Cristo. É interessante você dar uma olhadinha, fazer uma leitura prévia aí. Fazer uma leitura no momento que você achar mais oportuno desse artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra que você adquire aqui conosco na Semeadores. Paulo via a soberana mão de Deus e o seu propósito em tudo o que acontecia com ele. Tanto se esses acontecimentos trouxessem aflição, como se trouxessem também consolo. Isso também se pode chamar de maturidade e plena convicção de seu papel no programa de Deus. Tudo, na visão de Paulo, então, converge para Deus. Eu tenho, como igualmente você, meu querido amigo que está me ouvindo, né? O leitor, se você está lendo, um lugar para ocupar nesse plano perfeito do Criador e devemos nele confiar sempre, crendo que onde estivermos, ali estará conosco o Espírito Santo, também nos guiando, também nos conduzindo em tudo. Os crentes sofrem não porque eles estão unidos com Cristo, verso 5, mas também porque estão unidos uns com os outros. Quando um sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 12, 26. Quanto mais essa realidade influencia as atitudes e ações dos crentes com relação um ao outro, mais eles sentem a mútua comunhão satisfatória por meio de Cristo Jesus. Paulo estava aparentemente se referindo, verso 8, a alguns sofrimentos graves, talvez perseguição, doença ou talvez injúria, que havia sofrido desde a última vez que ele havia estado em Corinto. Essas dificuldades haviam ocorrido em Éfeso, Atos 19, ou durante o período em que as visitas que havia feito a Éfeso e a Macedônia, ou durante esse tempo, que não estão mencionadas em Atos 21. Nesta epístola, nós, às vezes, refere-se somente a Paulo, mas mais frequentemente ela também se refere a Paulo e aos seus colaboradores na obra, por exemplo, Timóteo, o próprio Silas. Paulo estava convencido de que Deus havia decidido que era tempo de ele morrer e que sua vida estava prestes a chegar ao fim. Muitas vezes o propósito de Deus em nossas aflições é o de fazer com que deixemos de confiar em nossa própria força e nas nossas habilidades e passemos a confiar mais totalmente nele, que ressuscita os mortos. Se Deus pode dar poder até mesmo ao morto para que ele retorne à vida, certamente ele pode capacitar os crentes em suas fraquezas. Desse modo, a morte e a ressurreição de Cristo são diariamente manifestadas novamente na vida dos crentes. E a futura ressurreição deles é prevista também. A oração tem resultados reais. Paulo estava convencido de que Deus estabelece o seu relacionamento com o mundo de tal modo que ele responderá à oração. Paulo precisava desse tipo de ajuda dos outros, assim como também um de nós precisa. O termo grego traduzido por também pode significar para quê. A sentença depende da ação de Deus no início, no verso 10, livramento da morte. Deus continuaria a livrar Paulo e a responder às suas orações para que muitas pessoas agradecessem e adorassem a Deus. Ao longo de toda a história humana, o desejo de Deus é o de que muitas pessoas o sirvam e também o adorem. Gênesis 1, 28 e 29, Apocalipse 7, 9. O ministério de Paulo cumpria esse objetivo por meio da redenção de muitos que exaltariam a graça de Deus. Seção B, explicação sobre a mudança de planos. Começa aqui no verso 12 e vai até o próximo capítulo, no verso 4. Então, do verso 12 ao capítulo 2, verso 4, a mudança de planos é explicada. Alguns membros da igreja de Corinto haviam acusado Paulo de falta de integridade, porque ele não havia cumprido os seus planos anteriores de visitá-los. Paulo não se gloriava na sua própria habilidade, mas na sua consciência limpa e conduta moral correta entre aqueles em Corinto e em todos os lugares. Essas virtudes não vinham dele mesmo, mas de Deus. Elas não resultavam de seguir a sabedoria convencional do mundo com relação
como agir, mas dependiam da graça de Deus. Quando Paulo se gloriava, ele não dava créditos a si mesmo, mas dava a glória a Deus. No relacionamento com eles, a santidade e a sinceridade provinham de Deus, não conforme a sabedoria humana, mas resultando da graça divina. Paulo começou a rebater a acusação de que havia mudado seus planos para visitar Coríntios por razões mundanas. Paulo relembrou aos coríntios que os seus escritos, assim como o seu ministério, não eram tortuosos, desonestos ou cheios de significados secretos e intenções ocultas, como talvez alguns de seus oponentes em Coríntios haviam afirmado. Os escritos de Paulo eram diretos e, na maioria, fáceis de entender. As palavras de Pedro nos lembram, entretanto, que algumas coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender. Está lá em 2 Pedro 3,16, indicando que nem tudo nos escritos de Paulo era igualmente claro para todas as pessoas. E para nós mesmos ainda há alguns mistérios. Aqui uma aplicação para a doutrina da clareza das Escrituras. Tudo o que é necessário para a salvação está totalmente claro na Bíblia. Além disso, os crentes precisam se envolver num estudo sério para entenderem alguns aspectos das Escrituras e, ao mesmo tempo, pedir ajuda de Deus para entender a sua palavra. Então, no que concerne a salvação, tudo está totalmente claro, inequívoco na Bíblia. Os coríntios poderiam se orgulhar e se regozijar com relação ao que Deus havia feito em Paulo e seus companheiros de trabalho, verso 14. Bem assim, eles poderiam se orgulhar dos coríntios no dia de Jesus, o Senhor. Refere-se ao dia do Senhor, ou seja, o dia da volta de Cristo. Confiado nisso e para que eles fossem duplamente beneficiados, uma tradução alternativa é ter graça dobrada. Era que ele planejava primeiro visitá-los. Paulo sabia que suas visitas às igrejas transmitiam a graça de Deus para os seus membros. Paulo não tinha sido leviano ao planejar isso. Os inimigos estavam desacreditando o apóstolo com a acusação de que a sua palavra não era confiável. Mas eles não dispunham de todos os fatos. Paulo se firmava na fé em Deus como padrão e a garantia da sua própria fé. Paulo relembrou aos coríntios que o seu evangelho era absolutamente confiável e havia levado eles à salvação. Absoluta confiança e segurança das palavras de Deus em Cristo era um padrão que Paulo procurava seguir em seu próprio discurso, isso é, semelhante ao padrão geral de Paulo de traçar regras morais a partir do caráter moral de Deus. Na análise final, Cristo cumpre todas as promessas de Deus a seu povo, verso 20. Podemos confiar totalmente na habilidade de Cristo Jesus de dar as misericórdias de Deus a seus seguidores. Nos versos 21 e 22, vemos a tríplice citação referente a Cristo, a Deus e ao Espírito, uma passagem trinitariana apontando para o papel de todas as três pessoas divinas na salvação. Quem nos sustenta e faz com que permanecemos firmes em Cristo Jesus é Deus. Se estamos firmes, glórias a Deus. Se caímos, não é porque Deus não nos sustentou, mas foi opção nossa, ou seja, rejeitamos o Senhor. A habilidade de preservar na vida cristã não vem da própria pessoa, é um dom de Deus. Deus sempre continua a conceder essa habilidade a todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo. Filipenses 1,6, 1 Pedro 1,5. Aqueles que são desse modo guardados por Deus continuarão a confiar em Cristo ao longo da sua vida, porque o cuidado de Deus por eles é executado por meio da fé. Novamente, nós temos outro artigo teológico que já comentamos em outros momentos aqui, que é a perseverança e a preservação dos santos, que está em Filipenses 1, qual nós recomendamos que você faça essa leitura. Ele nos sustenta, nos unge, nos sela e põe em nós o seu Espírito, verso 21, verso 22. Num sentido literal, ungir é derramar óleo na cabeça de uma pessoa, frequentemente como sinal do chamado e do poder divino. Mas a unção de Deus para o serviço pode vir sem o derramamento literal de óleo na cabeça. O mais poderosamente ungido por Deus foi Jesus Cristo, o Messias. Tanto a palavra hebraica Messias como a palavra grega Cristo significam ungido.
A unção de Cristo é mencionada em Lucas 4,18, Atos 4, 26, 27, Atos também 10, 38. Aqui Paulo usou um verbo grego relacionado como um lembrete de Deus, do mesmo modo que havia ungido Jesus para o serviço e ministério. Também tem ungido crentes, não com óleo literal, mas com poder do Espírito Santo, para confirmá-los e habilitá-los em vários ministérios, dons e serviços e áreas de serviço. Quanto ao selar, um selo oficial marcava autoridade ou posse e garantia proteção. Deus sela os crentes não com um selo físico de cera ou de argila ou uma marca, mas com o selo da habitação do Espírito no coração deles. Desse modo, intitulando a fé em Cristo, ou instilando a fé em Cristo Jesus. Tem outro artigo teológico também, que você deveria ler, que é Regeneração e Novo Nascimento, que você vai encontrar em João 3, na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui na Semeadores. Uma vez que essa seladura é o resultado de um trabalho interior do Espírito Santo, a atenção de Paulo não parece estar no ato externo ou simbólico, como o batismo, apesar de que alguns têm adotado essa explicação para essa frase. Essa expressão penhor do Espírito traduz uma simples palavra grega que significa um pagamento à vista que inclui uma garantia de pagamento da porção restante. Deus tem nos dado o Espírito Santo como uma garantia da herança completa de todas as bênçãos da salvação nos novos céus e na nova terra. Por isso que Paulo invoca-o e toma a Deus por testemunha, literalmente como testemunha contra a minha vida. Paulo fez um juramento solene para persuadir os coríntios da sua confiabilidade. De fato, ele disse, se eu não estiver falando a verdade, peço a Deus que tire a minha vida. Paulo quis dar aos coríntios uma oportunidade para que eles se arrependessem antes que fosse visitá-los. Essa foi a razão por que ele não voltou a Corinto antes de viajar para Macedônia. Sua motivação não havia sido uma excitação ou covardia humana. Paulo afirma, finalmente, verso 24, que era a fé deles que fazia com que permanecessem firmes. Compare com o verso 21, onde Paulo afirma que quem nos sustenta e faz com que permaneçamos firmes é Deus. Não há contradição. A graça de Deus se manifesta na sustentação e na responsabilidade humana na fé, que também é dom de Deus e também não vem de nós. Efésios 2, verso 8. 2 Coríntios 1, verso 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Esse é o primeiro versículo, e o versículo 24 diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Realmente assusta, impressiona a capacidade e a compreensão que Paulo demonstra em todas as suas epístolas. Isso nos dá também segurança. Dizem que o conhecimento revelacional é progressivo. O que sabemos mais do que Paulo? Amanhã estaremos aqui com um bom perfume de Deus, de Cristo Jesus, no capítulo 2 do segundo livro de Coríntios. Amanhã, não perca, hein? Aproveita aí, inscreva-se no nosso canal, já clica aí no sininho à sua esquerda, para você fazer um acompanhamento diário. Todos os dias um vídeo novo, todos os dias. Já deu o seu like também, ou seu dislike, conforme você achar que deva fazer. Sempre com temor a Deus e respeito a Ele, né? Então agradecemos a você ter nos ouvido. A parte escrita, esse é um vídeo extenso, né? São 30 minutos. Você vai encontrar a parte escrita em jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Também nós temos a loja física no centro de Taguatinga, na QNA 30, lote 7, onde também funciona a nossa igreja. E também o programa de rádio na nossa radio.semeadores.com,
Às quartas-feiras nós estamos lá com Palavra de Vida diretamente com o pastor Johnny Ramos. E essa Palavra de Vida será transmitida também em nossa igreja, na QNA 30, lote 7. A todos um bom dia, fiquem com Deus e como dissemos sempre, hein? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.